Olá, pessoal. Este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Já estamos aqui na 9ª temporada e como vocês todos nos acompanham, uma longa trajetória até aqui. Já passamos de mais de 100 episódios no nosso canal no YouTube e também lá no Spotify. E convido você a seguir as nossas redes sociais do Portal Customer e também do Comitê de Clientes para você não perder nenhum conteúdo de nossos canais. Todos os dias temos novidades, pautas, entrevistas. Agora com o nosso evento CX Empower, na primeira edição, uma grande conquista, um grande feito. E se você não participou, acompanhe tudo nas nossas redes sociais para ficar ligado sobre tudo o que aconteceu em nosso evento. Eu vou deixar aqui todas as nossas redes sociais para você seguir, acompanhar e também os nossos portais nos comentários para você não perder os conteúdos de nossas redes. E para você conhecer um pouco mais a nossa missão de conectar pessoas, empresas e propósito, nós vamos passar uma vinheta bem rápido e já voltamos aqui. Fiquem ligados. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Agora estamos de volta aqui e nós temos o nosso patrocinador especial da temporada, o nosso grande parceiro Anais, que já está conosco há diversas temporadas e é líder de mercado em soluções de tecnologia omnichannel para transformar a jornada mais fluida junto ao seu cliente, encantando mais consumidores. E para você conhecer um pouco mais sobre esta solução da Anais, eu vou passar um vídeo bem rápido e já voltamos aqui. NICE CX One. A solução digital em nuvem da NICE que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX One. Uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E estamos agora de volta com o meu amigo querido. Nos conhecemos em longas datas, algumas resenhas e deu certo de trazer ele aqui no podcast. Vamos falar muito sobre atendimento, cobrança. Dá para encantar o cliente no segmento de cobrança? Vamos descobrir, mas antes de tudo vamos convidá-lo a se apresentar. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Uma honra te receber, Claudê. E para que todos te conheçam, eu já chamo pelo apelido, porque, né, a história é longa. Mas para que todos te conheçam, conta um pouco da sua história. Seja muito bem-vindo. Oi, Yuri. Eu que agradeço o convite. Me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui com você, participando desse momento e compartilhando toda essa resenha que vai acontecer aqui hoje. Realmente muito feliz. Bom, me chamo Claudevaldo, mas pelo mercado aí o pessoal me conhece como Claudê. Trabalho aí há pouco mais de 25 anos no mercado de cobrança, um pouquinho mais talvez, sempre nesse processo de contato com o cliente, de interação, recuperando, trazendo o cliente de volta, né, para o credor, que é um ponto muito importante. Então, quero dividir um pouco dessa experiência aqui com o seu público, super bacana, e eu vejo que esse tipo de canal, ele permite a gente levar um pouco dessa experiência para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas acabam não tendo acesso a certos conteúdos e um canal como esse propicia um ambiente muito favorável para essa troca. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E para começarmos esse bate-papo, o que é para o Claudê a experiência do cliente hoje? Muito se fala desse termo, mas na essência, na sua história, qual a sua opinião e sua visão do que é a experiência do cliente? Bom, a experiência do cliente começa quando você percebe o cliente, em especial na cobrança, quando você percebe um cliente que saiu de uma situação de conforto, uma situação de crédito, e ele migra para a etapa da inadimplência, né? Durante muito tempo, esses clientes eles eram o patinho feio da história, né? Então, a grande concentração se dava em bancos, né? E a partir daí o cliente entrava numa curva de inadimplência e ele era meio que esquecido. Não, está devendo, deixa ele para lá, tem outros clientes para a gente conquistar. Com o passar do tempo, o mercado se transformou, né? E esses clientes eles passaram a ser necessários, né? A retomada desse cliente no seu portfólio passou a ser necessário, porque a concorrência aumentou. Então, quando eu olho para o cliente inadimplente, eu penso muito que a experiência dele ela não deveria ser diferente quando foi concedido o crédito, né? Ele está na condição de inadimplência, mas vamos partir para o geral, está numa situação involuntária, está numa situação temporária.
Amanhã, esse cliente volta a ficar adimplente, ele volta a consumir, volta a ter acesso a crédito, a melhorar o seu score, e você simplesmente passa uma borracha naquela situação ruim que foi ofertada para ele? Não. Então, para que submeter uma situação ruim? Eu já tive em várias situações, experiências onde os clientes sofriam maus tratos, né? E principalmente no começo, mais da cobrança, aquela pressão, olha, tem que pagar, senão você vai ser, seu CPF não sei o quê, e hoje não cabe, simplesmente não cabe. Se você não tratar o cliente com o princípio básico, que é o respeito, a coisa não flui. Então, independente de ser cobrança, o cliente é uma pessoa, é um ser humano, ele merece respeito. E a partir disto, você convida o cliente para resolver a situação, leva a luz para aquela situação e propõe para ele uma alternativa. Olha, vamos resolver? Eu acho que a partir daí você consegue resgatar esse cliente. Perfeito. E como você enxerga hoje a maturidade do mercado de cobrança sobre esse novo momento da cobrança, esse trato com o consumidor, de olhar o consumidor como de fato uma pessoa e que ele vai voltar a ser adimplente, ele pode voltar a consumir da sua marca. Como que você enxerga a maturidade do mercado? O mercado está preparado para este momento? Olha, desde que o conceito de experiência do cliente ganhou espaço, tomou forma, o mercado ele veio passando por uma transformação. O mercado de cobrança, eu entendo que ele foi o último a entrar nesse processo. Ele ainda não entrou, na minha opinião, de uma forma consistente, né? Isso porque quando eu me deparo com algumas experiências que eu vejo entre empresas diversas, tive a oportunidade de passar por algumas, e você vê claramente que o resultado ele está à frente, infelizmente, da experiência do cliente. O que é péssimo para o negócio, né? Hoje, o cliente, passando por uma experiência ruim, ele pulveriza isso de forma muito ágil, muito rápida. E joga nas redes, em poucos segundos, aquilo cai numa dinâmica surreal. E quando você propõe uma experiência positiva para esse cliente, essa dinâmica ela não acontece na mesma velocidade, né? Mas você começa a perceber alguns clientes que se manifestam de forma positiva. Isso também é legal, né? Eu acho que é a melhor parte dessa questão. O mercado ele está entrando, ele está navegando aos poucos com essa experiência mais estruturada, principalmente porque os clientes passaram a ter acesso a mais informação, eles estão mais instruídos, né, sobre seus direitos e seus deveres, né, e a gente vem fomentando muito isso para que o cliente saiba disso, né, que é importante que ele saiba. Sim. E a partir daí, quando ele se vê numa situação mais constrangedora, ele começa a buscar canais para expressar sua indignação, como, por exemplo, um Reclame Aqui. Vai lá, manifesta e pronto, a sua marca está exposta de uma maneira negativa. E quando bate lá, você tem a oportunidade de resolver. Mas algumas empresas ignoram essa situação. Poxa, nossa, reclamou. Caramba, vai lá, resolva, dá atenção. Então, se chegou até ali, é porque você falhou, né, na sua atenção para com o cliente, você falhou no seu objetivo de atender aquele cliente. Então, encare como uma oportunidade, né, e transforme aquela situação que, em teoria, está ruim, uma experiência boa no final, né? Porque o cliente vai saber reconhecer se você conseguir dar aquela atenção que ele precisa. O mercado de cobrança ainda precisa olhar de uma maneira mais consistente para essa experiência do cliente, né? E entender que, sim, ele está inadimplente, sim, ele vai voltar para o mercado e, sim, você vai precisar dele. Então, vamos acordar para a vida, né? Vamos. Um ponto que eu concordo com as suas colocações, temos ainda um imenso universo, né, de oportunidades para a gente melhorar essa experiência nos setores, né? O setor de cobrança, eu vejo que ele vem evoluindo muito, assim como outros setores também estão evoluindo, mas um ponto que você falou que está olhando para isso. E o fato das empresas estarem olhando para isso e colocando já em suas estratégias é um ponto muito relevante. Então, qual é o processo que eu preciso melhorar para dialogar com aqueles consumidores, né? E fechar as portas com os consumidores hoje ou com o mercado, ele é péssimo. Porque o custo de aquisição, ele é muito maior posteriormente. E reputacional de marca também. Apesar do cliente ter a obrigação de saldar com as suas dívidas, sim, óbvio. Mas são momentos que acontecem e as marcas precisam ali também se adequar a essa régua. E na sua visão, quais são os melhores indicadores neste momento para a marca olhar para este cliente? Como que ela acompanha a experiência do cliente, olhando indicadores, mas também olhando se ele está feliz no segmento da cobrança? Olha, diferentemente
de e-commerce, quando você faz ali a sua compra, o cliente faz a sua compra ali, depois ele vai lá, faz uma avaliação. O próprio NPS é extremamente utilizado, né, nesse tipo de experiência. Na cobrança, eu tenho acompanhado algumas iniciativas nesse sentido, né? Quando você fala de uma empresa que entra em contato com um cliente que está passando por uma situação complicada e essa empresa tem a missão de recuperar aquele crédito, né? Isso por si só já deixa o cliente desconfortável, né? Porque ninguém quer ser cobrado, né? Então, você conseguir chegar nesse cliente, apresentar uma boa experiência, o primeiro ponto que você vai perceber convida o cliente para uma pesquisa de satisfação. Você pode ter um CSAT para uma situação mais pontual ali, para entender como foi aquela dinâmica ali dentro do seu portal ou com o seu atendimento, enfim, ou você pode ter um NPS se você quiser uma coisa mais ampla, né, para conseguir medir. Alguns gatilhos, por exemplo, né, cobrança dentro do próprio RA, por exemplo. A Adimplayer, que é a empresa que eu trabalho, tem lá um índice de satisfação acima de 8. Né? Para uma cobrança, isso a gente fica muito feliz por ver que o cliente ele precisou, teve a devida atenção, ele ficou satisfeito com a solução e aquilo resolveu o problema dele. Quando a gente olha, por exemplo, os comentários na página do Google, né, tem cliente que passou uma situação difícil, não teve talvez tudo aquilo que ele queria atendido, então está lá registrado para todo mundo ver, não tem filtro, mas também tem a grande maioria que são aqueles que voltam para elogiar, para falar, olha, poxa, eu tive um atendimento bacana, foi super simples. Então você consegue, desde as métricas mais tradicionais de experiência do cliente, até você traçar as suas. Então, por exemplo, quando você manda uma mensagem para o cliente, um e-mail, por exemplo, para ele, e você dá, por via de regra, a opção dele sair daquela lista de e-mail para o mercado de cobrança, isso você está dizendo para o cliente, olha, se você estiver incomodado com essa tratativa, é só você clicar aqui que você não vai receber mais ação por esse canal. É um desafio e é um risco, né? Porque se o cliente sai, ele invalida aquele canal para você interagir com ele. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha o nível de comunicação que você entrega para o cliente, a abordagem, a forma como você expõe a pendência, mas, ao mesmo tempo, você chama o cliente de volta para a consciência da necessidade de resolver aquilo, você vê, a gente percebe lá que esse índice de cancelamento ali, ele é perto de zero, extremamente baixo. E isso para um volume de papel aí de mais de 40 milhões de CPFs. Então, são muitos e-mails, né, que acontecem por mês ali, disparos e tal, e você vê um índice extremamente baixo. Né? Então, isso mostra para mim que não é trivial do mundo de experiência do cliente, mas mostra para mim que, olha, a abordagem está sendo feita de uma maneira cordial, respeitosa. O cliente ele sabe que existe uma pendência, ele sabe que será acionado, mas ele não necessariamente está se sentindo acuado, não está se sentindo constrangido com aquela comunicação. Então, além dos indicadores mais tradicionais, eu também costumo olhar esse tipo de detalhe para entender o comportamento do cliente ali, né, que vai nos ajudar. E outras formas também que você pode, se o cliente topar por voz, é você fazer algumas entrevistas, né? Isso traz uma riqueza, assim, absurda, né? É difícil você conseguir o cliente com disponibilidade para falar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que esse é um caminho, apesar de mais tradicional, é um caminho que ele traz para você, além da percepção de satisfação até ali, ele traz outros gatilhos que, se você souber explorar, te abre a mente para outras possibilidades. Exato. As entrevistas, para entender a ótica do cliente, elas sempre são extremamente riquíssimas. O desafio é justamente o convite para eles. Mas eu vejo que muitos consumidores, a gente tem feito muito isso, inclusive, apoiando algumas marcas nesse momento, cada vez mais as pessoas estão abertas a isso, porque estão entendendo o benefício que existe. Então, quando a voz do consumidor é ouvido e ele, de fato, visualiza que aquela opinião dele foi impactada pela marca, a marca levou em consideração, fez um feedback, se implantou ou não, né, mas ela retornou com a valorização da opinião, já é um ponto muito positivo. Então, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais abertas a isso. E você tocou um ponto importante, que são canais de cobrança. Né? Antes, né, quando nós falávamos de canais, falávamos muito de cobrança por telefone, lembrete pelo SMS. Exato. E hoje temos um leque de opções muito maiores, direcionamento para sites, pop-ups, aplicativos, chatbots. Temos aí um leque muito maior de comodidade para o cliente. Como você visualiza esta evolução digital, mas sem perder o toque humano, porque são momentos, muitas vezes, delicados que as pessoas estão passando. Exato.
Como você equaliza isso? O digital é importante, porque a redução de custos do lado da empresa, ela também quer fazer, mas para que tudo isso seja o mais fluido e harmonioso possível e traga resultado e o cliente esteja feliz ali também do outro lado. Esse ponto é bem importante, porque mesmo os canais, eles passaram por uma transformação também importante, né? No começo, tudo acontecia por voz ou por correspondência, né? A famosa carta. A carta de notificação. Carta proposta, tá aqui o boleto com a proposta, tal, não sei o quê. Depois ela começou a evoluir, entrou no circuito o SMS, que ganhou muita força, principalmente porque a carta começou a perder espaço, né? E o telefone ainda continuava sendo o rei desses canais. Depois o SMS veio com muita força, até pelo baixo valor, com aqueles números longos ainda, né? E aí vieram as fraudes, e esse número longo perdeu espaço, e o short ganhou espaço. Vieram fraudes também. Sim. Então agora o próprio SMS está ficando numa posição mais complexa, porque o cliente ele tem receio, você tem que mandar um link direcionando ele para algum lugar, né? E o cliente tem receio de clicar, né? E é natural, se você não sabe a origem, não sabe de onde vem, você não vai clicar, né? Depois, o e-mail veio pelas bordas, mas ainda sempre foi classificado como um patinho feio, né? Porque, não sei se, ou porque as pessoas não têm o hábito do e-mail, ou porque não tinham na época, pelo menos, né? Paralelo a isso, vieram aplicativos, soluções, onde você se vê na obrigação de fazer um cadastro. Então, muitas dessas coisas te pedem um e-mail. Então, as pessoas passaram a ter essa familiaridade com o e-mail, né? E aí o e-mail começou a ganhar uma força diferente. Outros canais mais novos, o RCS, que embarcou aqui no Brasil, ficou ali meio que na geladeira, e agora está começando a ganhar força. É um canal interessante, porque você dá uma chancela de segurança, né? O cliente, quando ele recebe, ele sabe qual é a empresa, tem os dados da empresa, então se ele estiver desconfortável com alguma coisa, ele não tem nada mascarado ali, né? Ele consegue saber exatamente de onde veio, e por ser um produto mais novo, você ainda não tem, né, histórico de fraude, acho pouco provável que tenha, inclusive. Aí veio uma expectativa grande, que foi o WhatsApp. Não, porque o WhatsApp, poxa, o brasileiro adora o WhatsApp, né? Todo mundo, celular na mão, WhatsApp aberto. Exato, a gente vive pendurado no WhatsApp, seja para questões pessoais ou profissionais, então esse é um caminho para chegar no cliente. Daí o mercado brasileiro foi para cima da meta, tentando, né, quebrar essas barreiras, aí a meta falou, opa, não, peraí, se o pessoal o brasileiro começar a fazer coisa errada aí, vai me quebrar. E aí as rédeas foram apertadas, e o WhatsApp ele foi saindo de cena, foi se ajeitando e tal. Então hoje você consegue usar naturalmente o produto, tem uma série de regras. O preço ele acaba sendo um impeditivo, porque para você fazer uma ação, né, de disparo para um grupo de clientes, você necessariamente precisa do opt-in. Então o que é difícil você conseguir isso de uma forma muito estruturada, principalmente na cobrança. E a partir daí você tem esse valor aí que ele é pesado para um volume grande, né? Em compensação, é um canal excepcional. E aí você começa a olhar para todos esses canais e fala assim, bom, que canal eu vou trabalhar, ou quais canais eu vou trabalhar? Algumas frentes dizem assim, poxa, eu preciso disponibilizar todos os canais possíveis para que o cliente entre em contato, né? Outras frentes dizem, não, eu vou disponibilizar aqueles canais que me permitem maior controle, que eu consiga realmente entregar uma experiência para o cliente, né, um pouco mais controlada, mais monitorada. Em meio a tudo isso vieram os bots, que foram embarcados, né, em soluções ali, ou no site, ou dentro do WhatsApp, enfim. Hoje em dia nós temos algumas frentes, então tem clientes, e eu já ouvi isso em alguns podcasts, por exemplo, que odeiam interação com bot, né? Por quê? Porque a coisa ela foi construída não com o objetivo de entregar para o cliente uma jornada alternativa, melhor e mais clean. Ela entrou com o objetivo de mas derrubar os custos. Sim. Então, eu entendo que o canal ele foi usado de uma maneira talvez não ideal, né? Porque quando você pega um canal e tem por objetivo pura e simplesmente substituir os humanos, você está dizendo que você vai entregar esse tipo de serviço para robôs, né? E não são robôs do outro lado, são humanos. São humanos. Né? E os humanos têm características próprias. Tem aqueles que são super aderentes a uma interação, tem aqueles que necessitam falar com alguém, né? Tem aqueles que, se for possível, ele quer olhar nos seus olhos. Né? Então tem um pouco de tudo. É possível, você consegue disponibilizar a grande parte desses canais? Consegue. A conta fecha, aí é o problema. Né? Principalmente na cobrança. As margens nas cobranças, elas são extremamente espremidas.
Então você tem que buscar de inteligência para oferecer para o seu cliente canais que sejam atrativos, que sejam simplificados para os seus clientes e que eles possam se sentir confortáveis ali. Você vai atender todo mundo? Não. Esse é um ponto que dói no coração, né? Porque por mais que você diga assim, olha, eu tenho aqui uma operação, X pessoas atendendo e eu tenho um 0800, basta o cliente ligar, está liberado para celular, ele vai ligar, ele vai falar com alguém. Ok. Tá, mas tem cliente que ele não vai suportar ficar na fila esperando. Não mais. Não vai. Ele vai falar assim, cara, você não tem um site que eu possa entrar e fazer? Eu não quero falar com ninguém. Percebe? Então, o comportamento das pessoas mudaram. Esse é o ponto. Então, não é exatamente uma questão de canais, é uma questão de comportamento das pessoas. Como as pessoas querem ser atendidas? Essa é a pergunta, na verdade, né? Então, as pessoas querem ser atendidas por canais XYZ. Exemplo disso, na Adimplere, nós temos apenas portal de autoatendimento, porque é uma empresa digital, né? Sim. Não tem atendimento ali para falar com alguém. E às vezes, alguns clientes, eles respondem um e-mail, por exemplo, ou entram lá no nosso canal e falam assim, pô, eu queria falar com alguém. Então, quando existe uma situação muito específica, que são pouquíssimas, nós encaminhamos para a nossa equipe de saque. Ele não vai fechar negócio com a equipe de saque, tá? Mas ele vai falar com alguém. Daí essa pessoa faz uma interação, qual que é a sua dúvida? Ah, poxa, eu tinha uma pendência assim, tá, não sei o que, não, mas ela está disponível, aqui no portal o senhor consegue fazer e tal. E às vezes até orienta, olha, vai nesse passo, nesse passo, nesse passo. E consegue resolver. Então, o que eu venho observando no mercado é, a gente tem que prestar muito mais atenção nas pessoas, no comportamento das pessoas. Elas vão dizer para você qual é o melhor caminho, né? E aí você vai equilibrar isso com a sua esteira de custos e vai falar, bom, isso aqui cabe, isso não cabe, isso faz sentido, isso não faz sentido. É um desafio. Mas bom. É um desafio. Mas você colocou um ponto que eu já repeti, tem outros episódios, hoje o consumidor, ele quer ser atendido do modo dele. Aquela máxima que foi colocado antigamente, que hoje não faz o menor sentido, atenda o seu cliente como você gostaria de ser atendido. Isso não existe. Então, porque eu quero ser atendida de uma forma, você quer ser atendido de outra forma, a minha mãe quer ser atendida de uma maneira diferente. Então, cada consumidor quer ser atendido do jeito dele. Exato. No canal dele, no horário dele. E na cobrança, diferente de outros setores, já está maduro o suficiente para entender esta questão, né? Na experiência do cliente chamamos isso de persona, o mapeamento das personas, mapeamento da jornada, como que a cobrança olha estas personas, olha para este dado e tagueia as personas, como que isso tudo acontece nos bastidores, na vida real, a gente quer saber como é que acontece ali, na prática. Isso, vamos lá. Assim, dentro da cobrança a gente trabalha muito com os modelos de escoragem dos clientes, né? Então você tem algumas variáveis que você consegue trabalhar ali. Então a propensão de recuperação daquele cliente, de recebimento daquele cliente, a propensão de contato naquele canal, né? Esse telefone é um telefone que tem uma alta probabilidade de atendimento, este e-mail é um e-mail que tem uma alta probabilidade de abertura e depois de clique e assim por diante. Dentro da cobrança, quando você pensa em colocar um modelo de persona, você está dizendo que eu preciso olhar para 100% da minha base, né, de vários credores, e a partir daí traçar essa persona, porque fica muito, praticamente inviável você fazer isso para cada vertical de credor, né? Por quê? Porque você está falando de pessoas. Então, quando você olha para a base como um todo, você vai enxergar alguns perfis ali dentro, né? E aí você consegue entender melhor, olha, esse público, ele tem um comportamento X, é ali que você vai direcionando para a persona. Clusterizar o seu público. Então, na cobrança, a gente vai trabalhar mais com o conceito de clusterização, né? Que conversa um pouco com a persona, mas ele não é descrito da mesma forma que na persona. Você vai clusterizar esse cliente e você vai agregar nessa clusterização essas variáveis que vão passar por cadastro, por canal, por abordagem. Exemplo disso, tem clientes que eles entram numa jornada, o cliente acabou de entrar na nossa base, por exemplo, ele vai entrar numa jornada em que, se eu conheço esse cliente de outras épocas, ele inicia com uma conversa onde eu vou dizer para ele assim: oi, Claudio, tudo bem? Olha, ajudamos você com um credor há um tempo atrás, referente a uma pendência financeira. Ficamos muito felizes porque você conseguiu resolver. Agora recebemos uma sinalização de uma outra pendência referente ao credor Y. E queremos te ajudar novamente.
vem aqui no nosso portal. Então você vem com uma comunicação para esse cliente resgatando essa parceria, né? Então ele estava lá num público. Um outro cliente que a gente não conhece, ele vai receber uma abordagem de apresentação. Olá, tudo bem, somos a Adimplayer e tal, não sei o quê. Então você começa a segmentar esses clientes e você vai traçando, depois que você faz uma rodada, você vai recalibrar isso naturalmente, então você vai traçando ali rotas para conseguir fazer com que esse cliente entre num perfil que faça sentido, né? E depois que você recebe uma carteira nova, aí você já ganha um stepzinho ali, porque você pega esse perfil, faz uma primeira rodada ali, vê onde ele se enquadra, faz um teste, valida, depois traz ele de volta. Então, a clusterização ela acaba sendo, para a cobrança, assim, o caminho que mais tem relação, né, com a persona. Tem caminhado. E na sua visão, né, falamos aqui das boas práticas, das dicas, e do outro lado da moeda, quais são os maiores erros que uma empresa não pode, aliás, cometer numa jornada de cobrança? Yuri, aonde a galera falha? A comunicação, acho que é a primeira, né? Eu vejo aí muitos exemplos de, por exemplo, você manda um e-mail para um cliente e aí você resolve inserir ali dados variáveis e a informação sai quebrada. A comunicação, né? Desde a abordagem, começa por aí, até o conteúdo dessa abordagem. Então, se essa informação vai quebrada, se não vai quebrada. Você mentir na comunicação, péssimo. Se você não pagar, nós vamos bloquear o seu CPF. Gente, onde já se viu isso? Nós vamos penhorar o seu imóvel. Onde já se viu isso? Então, acho que mentir é a pior parte disso, de tudo isso, né? Em termos de cuidados, vamos dizer assim, você entender bem a sua base antes de acionar. Então, valida, checa o cadastro, checa a dívida do cliente, né? Eu já vi alguns erros grosseiros, assim, do tipo, você mandar para o cliente dizendo para ele assim, olha, existe uma pendência de R$1.000 e, na verdade, a pendência era de 300, né? Então, não foi uma mentira, mas foi uma falha de processo, né? Então, falha de processo, de uma forma mais resumida, e mentir na comunicação, eu acho que são 2 pontos ali muito críticos, que são, infelizmente, super comuns de acontecer, né? E a mentira eu falo bastante convicção, porque 2 dias atrás eu recebi um ratinho aí de uma empresa concorrente, né? Que a gente faz uns ocultos aí e tal. E eu recebi uma informação que era descaradamente mentira, né? Falei, poxa, como assim, né? Mas enfim, aí cada empresa usa a sua estratégia, né? Os clientes, eles não são bobos, eles vão perceber esse tipo de situação, né? O cliente entende quando é uma situação falha e ele entende quando estão tentando enganá-lo. E você tentar enganar o cliente é a pior besteira que você pode fazer. Seja transparente com ele. Diga a real. Se você tem mais oportunidade de negociar, ofereça. Se você não tem, diga que não tem. Sim. O não também é resposta, né? As pessoas às vezes têm medo de dizer não, mas o não é resposta, né? E você, quando presta o serviço da cobrança, as suas alçadas, elas são limitadas, né? Você não pode simplesmente, você não tem alçada para decidir ir além daquilo que você pode fazer, não existe isso. Então, seja transparente, entregue para o cliente aquilo que é factível, se você tiver, né, uma condição de dosar isso, ok, é da sua estratégia, mas seja transparente para o cliente, entregue para ele o que é devido e mantenha uma comunicação clean, né? Não pode ter margem para uma dupla interpretação daquilo, né? Acho que são os 2 grandes pilares aí. O consumidor hoje, ele cada dia está mais conectado, cada dia ele está mais informado, as informações giram muito mais rápido hoje, ele sabe dos direitos, ele sabe dos deveres e ele tem acesso a tudo isso. Então hoje a transparência, a confiança e esse falar a verdade são condições sine qua non com as marcas básicas. A gente temos falhas, como você trouxe, temos falhas ainda no mercado, mas são condições sine qua non. E quando um consumidor se depara, ou nós mesmos nos deparamos com uma quebra de confiança com uma marca, ela é brutal nesse quesito, porque ele se sente traído quase, quando tem uma marca que quebra a confiança com esse consumidor. E para resgate desse consumidor, e eu digo que não é só esse consumidor, é o ecossistema desse consumidor, é a família que ele está inserida, é a mãe, o pai, o irmão, o tio, porque todo o ecossistema que ele está ali próximo vai ser impactado, porque ele vai falar no ecossistema dele, e se ele for por meio digital, então, nem se fala, porque isso pode ter consequências aí de milhões em impacto viral, e já vimos algumas situações como essas, não foi uma nem duas, foram
Algumas. Com certeza. E o brasileiro, ele expõe, ele é um dos públicos mais críticos nesse quesito do mundo. Ele já foi classificado como o consumidor mais exigente do mundo, Uau. em algumas pesquisas. E ele é um consumidor que ele fala abertamente no digital. Algumas culturas são mais restritas, mas o brasileiro, ele não tem... Expõe. Ele expõe, ele quase que não tem filtro em falar e colocar as coisas. Isso traz muito benefício para as marcas, porque ela traz ali todo um conhecimento do consumidor, da opinião, uma riqueza de dados onde ela pode melhorar, mas traz um ponto de exposição da marca também muito negativo. E, de novo, a reputação da marca, ela é um bem extremamente precioso hoje para as empresas. E no digital todo mundo disputa espaço. Disputa. Isso é tão verdade, Uri, que eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Adoramos resenhas. Não vou citar a marca aqui, mas há um tempo atrás eu comprei uma marca de desodorante spray, né? E comprei 2, levei para casa, tal. Passado um tempo ali, o que eu estava utilizando não saía mais a pressãozinha lá, tal, né? Mas ele tinha mais ou menos metade, né, do conteúdo. Ele estava pesado, tal. Eu falei, poxa, caramba, né? Acho que deu problema aqui. Eu falei, pô, vou sinalizar. Aí fui olhar o lote e tal. Falei, vou sinalizar a marca, porque de repente pode ter dado um problema no lote. Olha a minha inocência, né? Pode ter dado um problema no lote. Entrei lá no Twitter, chamei os caras lá no privado, mandei. Tirei foto do lote, tirei foto não sei o quê. Tive o cuidado de pegar uma balancinha de cozinha. Falei assim, olha, o cheio tem tanto, esse aqui tem tanto. Então, mais ou menos ali perto, para ver que tem conteúdo, tal, não sei o quê. Aí a menina falou assim, obrigado por ter entrado em contato, tal, não sei o quê. O senhor tem a notinha? Aí eu falei assim, olha, não, mas para que você quer a notinha? Ela falou, não, para a gente poder fazer a troca, tal. Eu falei, não, mas eu não estou pedindo troca. Eu sinalizei, mandei o lote para vocês, porque isso pode, de repente, ter sido um problema na linha de produção e vai chover reclamações para vocês. Outros consumidores impactados. Eu falei, era só isso, mas eu não quero nada não, era só para avisar mesmo, tal, não sei o quê. Aí a menina ficou, não, mas você precisa ter a nota, porque senão a gente não consegue trocar. E ela começou a seguir uma linha que eu fiquei, mas por quê, né? Para quê? Seguir o script, que ela estava orientada às vezes, muitas vezes. Foi exatamente essa leitura que eu tive, né? Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não quero produto, eu não quero nada, eu só avisei, né, que teve esse problema e eu já estou usando outro. Eu só avisei e tal, não sei o quê. Já até joguei fora outra embalagem, né? Aí ela falou, não, mas porque senão a gente não consegue trocar. E ficou naquela história remoendo ali. Aí, olha, de verdade, me encheu a paciência. Até você desistiu. Me encheu a paciência. Aí eu falei assim, tá bom. Fui lá, peguei o outro que estava cheio. Eu fiz um videozinho perto do cesto do lixo, assim. Eu falei, querida, olha, então vou mandar para você o outro, tá bom? E filmei assim, pum, joguei no lixo. Falei aqui, ó, comprei outro de outra marca. Não uso mais vocês, tá bom? Agora para de me encher a paciência. Mandei para ela. Aí a menina pediu desculpas, que não sei o quê. Depois alguém entrou em contato comigo lá falando, não, passa o endereço do senhor, a gente vai mandar uns brindes para o senhor. Eu falei, não quero brinde, não quero nada, não vou usar mais essa marca de vocês. E acabou o assunto. Então eu tive uma experiência muito ruim com uma marca super famosa, inclusive, patrocina vários eventos esportivos, mas por conta de um atendimento que visivelmente foi robotizado, estava seguindo um script fechado. Extremamente fechado. A pessoa não leu o conteúdo, porque ela bastava ter dito assim, olha, poxa, olha, desculpe, lamento o ocorrido, tal, não sei o que, obrigado por ter sinalizado, esse tipo de coisa. Então, era muito simples, né? Então, imagine você, isso para mim deu esse impacto, né? Eu já contei essa história para outras pessoas assim, próximas, né? Não aqui assim, mas falei a marca e as pessoas começam a olhar e eu ouvi de outras pessoas, não, eu já tive um problema assim parecido também e tal, não sei o que, perdi praticamente o desodorante inteiro. Então você vê que isso vai correndo de uma forma que é muito difícil você reverter. Agora imagine, lógico, eu aqui sou um grão de areia diante da marca que é gigante. Agora imagine você numa empresa de cobrança, que já tem a dura missão de receber o crédito que está em atraso, e aí vocês levam uma experiência ruim para o cliente fica insatisfeito, não bastasse, vai lá e reclama e expõe negativamente a sua marca, né? Como você falou, dependendo da pessoa, isso viraliza numa velocidade espantosa. E aí você fala, poxa, mas eu não estou conseguindo trazer resultado. Por quê? Principalmente porque as empresas digitais, elas trabalham com o conceito de mar aberto, né? Então a base está comigo, está contigo e a gente disputa a atenção daquele cliente. Então por que o cliente vai fechar contigo e não fecha comigo? Tem alguma coisa ali, né? Então, a reputação, o quanto ele confia na marca, se essa marca, ele vai pesquisar, essa marca tem muitas reclamações, ela costuma resolver, ou ela larga o cliente falando sozinho, larga o cliente na mão. Tudo isso compõe essa propriedade da marca, tudo isso compõe
o quanto o cliente vai confiar em você para fechar esse negócio, né? Existem marcas aí extremamente conhecidas, de bureau de crédito, etc., que o cliente confia na marca. Simplesmente, ele confia. Né? Ele vai lá e fala assim, olha, existe uma pendência sua, ele entra lá no site ou no aplicativo, ou vai presencialmente, né? Aproveita uma campanha e tal, ele vai lá, consulta, ele se sente super confortável de pegar o boleto e pagar. Super confortável, né? É esse tipo de notoriedade, esse tipo de confiança que a gente tem como desafio de trabalhar, né? Entregar para o cliente essa confiança porque ele fala, não, beleza, essa empresa ela é uma empresa idônea, ela realmente me trouxe aqui uma proposta e eu quero resolver, estou disposto, vamos negociar. Perfeito. E hoje, quais são as dicas do Clauder para ser um gestor de cobrança de sucesso no Brasil? Bom, essa é um pouco mais fácil, né? Assim, ao longo da minha carreira, eu sempre segui uma linha onde eu trabalhava o entendimento do negócio, né? Hoje, eu me considero um especialista em cobrança, em recuperação de crédito. Trabalhei muito duro para chegar nesse entendimento, né? E ganhar o reconhecimento das pessoas desta forma. O primeiro grande passo é você entender o seu negócio, né? E o seu negócio não é o seu negócio empresa, é o negócio de quem te contrata. Sim. Né? Então você entender como funciona, qual é a dinâmica, como as pessoas com quem você vai lidar, elas se comportam, do que elas precisam. Então é preciso que você saia da sua zona de conforto e consiga perceber, consiga entender as várias vertentes do seu negócio. Estar antenado, pensar de forma além do óbvio, é super importante, né? Eu escuto muito de pessoas falando assim, poxa, como que é a régua de cobrança da sua empresa? E aí quando eu conto um pouco que a régua não é convencional, como a grande maioria, as pessoas às vezes até dão uma bugada, assim, mas como assim? Como assim? Não é mais linear como antigamente? Como assim? Quando eu digo que a régua de cobrança ela está diretamente relacionada ao comportamento do cliente, sim, a pessoa fica assim, mas como assim, né? Comportamento. Eu falo, se o cliente me responder desse jeito, eu vou para cá. Se ele me responder do outro, eu vou para lá. Eu vou acompanhando o comportamento dele. Exato. Não é mais linear. Não é. Então, o tipo de coisa assim, olha, eu mandei uma mensagem, um agente virtual ligando, a pessoa atendeu. Ok. Aí, depois eu mando um SMS. Depois eu mando um e-mail. Aí depois eu volto para o agente virtual. Depois eu faço... Você vai intercalando nos canais. Você intercala, naturalmente, quando você não tem sucesso. Então, você vai tentando em canais diferentes. Mas quando você consegue conectar com o cliente, por que você vai ficar oscilando de canais? Sim. Né? Então, você saber entender essas dinâmicas, você se questionar, você se permitir ir além do óbvio, se permitir testar. E testar, isso faz com que você aprenda muito dos seus clientes. Muito. Mas não adianta você testar e olhar para o número friamente. Isso aqui foi positivo, foi negativo. As respostas elas vão muito além do 1 mais 1. Né? É você saber ler, interpretar aquilo. Então, conhecer bem o seu negócio, dominar, né, as várias vertentes que os seus credores te entregam ali, te confiam para receber. Você saber ler, interpretar esses números além da somatória deles, né? Saber enxergar como aquilo impacta o seu cliente e como aquilo impacta o seu resultado. A grande maioria olha como impacta o seu resultado, que é o natural. Mas você saber entender como ele impacta o seu cliente ali na ponta, isso faz toda a diferença. E você precisa se libertar, né, das amarras do tradicional. Você tem que se permitir ir além. O digital está aí, né? As pessoas elas entraram no digital, né? Talvez por conta da pandemia ali obrigou muita gente, né, a mergulhar, né, nessa vertical do digital. Mas o digital ele é mais um elemento nessa história. Ele não é único, né? E olha que, né, eu trabalho numa empresa que é full digital e eu sei disso. Então você precisa levar para o seu cliente oportunidades distintas e você precisa entender isso, né? Então, estude, entenda, amadureça, se questione, se permita errar, acerte, e aí você vai conseguir construir uma carreira bacana, vai conseguir se posicionar e empregar a sua experiência de uma maneira que você obtenha bons resultados e o mercado também olhe para você como um profissional, como uma profissional que tem propriedade naquilo e que agrega valor onde quer que você esteja, né? Perfeito. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. O tempo passa rápido já, voando, parece que... Mas muito obrigada. Te convido às considerações finais, uma última mensagem para quem está aqui nos ouvindo ou nos assistindo. Bacana. Bom,
quero agradecer o convite novamente, uma experiência fantástica, muito bom te reencontrar, estar aqui contigo. E dizer para as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, que o mercado de cobrança, ele não é o patinho feio que parece, né? Ele é um mercado que se transformou, que está se transformando. É necessário que nós tenhamos a clareza de que, do outro lado, nós temos pessoas, e essas pessoas elas têm sentimento, elas têm comportamentos, e nós precisamos oferecer para elas boas experiências. Qual é a melhor experiência? Aquela que o cliente ficou satisfeito. Não existe uma fórmula onde a gente possa replicar aqui as pessoas, né, divulgar aqui as pessoas saindo replicando. Você precisa construir a sua, mas o fato ela precisa ter respeito, precisa ter transparência. Aí você tem aí 80%, 90% de chance de sucesso. E a partir daí, meça tudo que você faça. Saiba medir, porque aí você encontra o caminho certo para as coisas. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Nós já estamos na 9ª temporada e, mais uma vez, não se esqueçam de seguir, acompanhar todos os nossos canais do podcast, Comitê de Clientes, do CX Empower. Já vamos preparar a 2ª edição, já estamos muito animados. Foi um sucesso, ficamos muito felizes, agradecidos a todas as pessoas que participaram, os nossos apoiadores, patrocinadores, e também te convido a seguir as redes sociais da consultoria Customer Centric, que apoiamos você ao seu negócio a encantar e deixar os clientes mais felizes, satisfeitos, aumentando o lucro da sua companhia. Eu sou Euriale Voidella e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.